pessoas lindas abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um relato que eu recebi, que eu achei bem interessante, alguns detalhes que ele cita aqui para vocês. É um relato curto e profundo, então preparados, preparadas? Deixe seus comentários se você tiver algo aqui a compartilhar em relação ao conteúdo de hoje e aviso a todos vocês que o curso de terapeuta, formação em terapeuta já está acontecendo. Caso você queira ser um terapeuta, uma terapeuta, vem participar que ainda dá tempo. Entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Então vamos ao relato de hoje, gente. Fala assim: cara Cris, assisti o vídeo no qual você leu o depoimento de uma colega de nome fictício que viveu um relacionamento abusivo enquanto casada. Tomei conhecimento de você através do vídeo que ela enviou para mim. Como você também disse que gostaria de ler relatos de homens, resolvi escrever o meu. Vou tentar esmiuçar a história para que você entenda como tudo aconteceu. Sou José e minha história trágica começou em 2002, quando conheci uma linda moça em uma missa dominical na paróquia que frequento. Era uma moça de cabelos castanhos claros, com um lindo rostinho. Quando a vi pela primeira vez, ela sorriu para mim. Na hora, senti meu coração disparar. Como sou tímido, demorei a adquirir coragem para me aproximar e iniciar uma conversa. A cena se repetia a cada domingo. Ela sorria para mim e acenava com as mãos, como se chamasse para perto. Mas era muito tímido, faltava coragem para a iniciativa. Nem todos os domingos ela estava presente, acompanhada da mãe. Por isso, logo depois de alguns meses, tomei coragem e pensei: tem que ser hoje. Ela pode não estar na próxima missa, né? Na próxima semana. Quando ela retornava do momento das ofertas, fui ao encontro dela e perguntei se poderíamos conversar quando terminasse a celebração e ela concordou. Eu já vou falar algo aqui interessante, porque toda narcisista, e o narcisista homem também, mas nesse caso aqui mais as mulheres usam dessa tática, tá? Elas dão uma abertura, mas ao mesmo tempo não dando. Sabe? É aquela coisa assim: olha, eu não vou até você, mas eles dão a entender, elas, né, que você está livre para vir até elas. Tá? É um jogo ali, desde o começo já é um jogo, tudo que elas fazem. Quando começamos a namorar, ela morava em um apartamento com um irmão. Eu via a forma como se tratavam, as poucas vezes conversavam. Quando um reclamava de algo, o outro respondia com alguns xingamentos. E assim, a harmonia reinava entre eles. Desde o início, ela mostrou-se muito agressiva, com um temperamento difícil, grosseira, desbocada e nem um pouco carinhosa. Só demonstrava carinho quando tinha interesse em obter alguma vantagem de mim. Lógico, tudo para eles e elas é uma transação. Não existe intimidade emocional, troca, reciprocidade, não. Eles só fazem parecer, mas na verdade não existe nada disso. É tudo uma troca de favores e interesses, uma transação. Olha, infelizmente não foi o que eu esperava. O problema é que eu era apaixonado por ela, porque ela já te colocou no vínculo traumático, você já estava no vício, na dependência emocional. Nós brigávamos demais, poucas vezes havia consenso sobre o que falávamos. Se eu dissesse que achava que iria chover e ela achasse que faria sol, a agressividade vinha à tona. E ela falava: você quer me sacanear? Você sabe que vai chover, mas faz questão de me contrariar. E se eu dissesse mais alguma coisa do tipo: é minha opinião, ela respondia: vai tomar no... Entenderam, né? E assim caminhávamos. Demorei a me conscientizar que não daria certo, que ela não era para mim. Levei ela no grupo de oração que frequento até hoje para apresentá-la aos irmãos de caminhada e para ver se havia alguma mudança em seu coração, mas foi em vão. Em abril daquele ano, tomei coragem e decidi terminar a relação. No entanto, disse que achava que havia engravidado. Tomei um susto na hora. Levei para fazer o exame de sangue e lá estava. Algumas horas depois liguei e a atendente confirmou a gravidez. Conversamos sobre o que seria melhor fazer e depois de muita insistência aceitou a ideia de casamento. Achei que seria melhor para ambos. As brigas continuavam, nada havia mudado. Às vezes chegava nas reuniões de preparação para o grupo de oração, triste, cabisbaixo, amuado e sem esperança de que haveria uma mudança de comportamento dela, mas continuava amando aquela garota.
Cresci em uma família formada por pai, mãe e irmão, uma família amorosa e queria ser um pai presente para o meu filho. Em fevereiro de 2023, minha filha nasceu. Continuavam sendo raras as ocasiões de harmonia e troca de carinho entre nós. Em 2003, em uma das poucas noites de paz e amor que tivemos, ela engravidou novamente. O exame de sangue comprovou. Naquela noite ela se descontrolou. Um dia que deveria ser a festa e celebração, ficou xingando e tive minha honra ofendida e agredido com almofadas jogadas no meu rosto. Tentei acalmá-la, porém sem êxito. Ela disse aos berros e totalmente descontrolada: "Você foi homem para fazer o filho? Agora seja homem para comprar um apartamento." Na época, trabalhava como gerente de expediente substituto. Sabia que faltava apenas uma oportunidade para que conseguisse um cargo de gerência média efetivo. Argumentei isso, mas nada a acalmava. Residíamos em uma pequena casa, uma kitnet, nos fundos da casa na qual a mãe morava. Saí da sala e fui para o quarto, mas ela foi atrás. Parecia possuída pelo demônio. Oh, parecia? Gente, isso é real. Olha aí o lado espiritual. Jogava objetos e almofadas em cima de mim, mas eu não reagia, porque sempre fui de paz. Depois de muitos pedidos para que parasse de jogar objetos sobre mim e de gritar no quarto onde a minha filha estava dormindo, a segurei com força e a tirei de lá. Ela arranhou minhas costas com tanta força que provocou sangramento e muita ardência quando o suor escorria. Meu filho nasceu em julho de 2004, o que já era ruim ficou ainda pior. Em agosto deste mesmo ano, nos mudamos para um apartamento de 3 quartos que comprei mediante uma carta de crédito, que foi uma das exigências que ela havia feito. Outra exigência que fez é que precisaria de uma empregada, porque não conseguiria cuidar das 2 crianças em um apartamento grande. Eu era tão inocente que achava que nossa relação iria melhorar depois que estivéssemos morando nesse local. Porém, tudo continuou igual. Grosseira, indiferente, agressiva, sempre me xingando, entre outros atributos depreciativos. Minha vida sexual era péssima. Até um presidiário tinha uma vida sexual mais ativa que a minha. E eu só tinha 35 anos. Tínhamos relações sexuais no máximo 6 noites por ano. Para ela, o sexo é que movia a relação entre o casal, mas para mim sempre foi o amor a força matriz. Quando o dia raiava, começavam os xingamentos e agressões físicas novamente. Era tão covarde que depois de me agredir, pegava minha filha no colo para que eu não revidasse. Sempre fazia isso. Mas quando a noite caía, tentava criar um clima para que me envolvesse e fizesse o que queria. Foram raras as vezes que me deixei levar, porque também sentia e ainda sinto desejo sexual. Na maioria, por parte das vezes, eu frustrava as expectativas dela, o que só aguçava a raiva dela. Em janeiro de 2006, eu disse que seria melhor nos separarmos. Não adiantava a minha insistência em querer viver bem, em paz e harmonia com ela. Estava exausto, lutei por 4 anos para que houvesse respeito e carinho entre nós. Trabalhava como gerente de contas de uma agência, de um banco e estava em plena ascensão profissional. Entretanto, ela disse que não queria se separar de mim, pois não teria a mesma mordomia que tinha se retornasse ao apartamento onde morou com o irmão, a época em que nos conhecemos. É claro que não aceitei a ideia. Eu havia jogado a toalha, desisti de tentar. Imediatamente ela começou a preparar uma arapuca para mim, sem que eu tivesse a menor noção do que ela seria capaz de fazer contra o pai dos seus filhos. Exatamente. É nessas horas, quando você dá o ponto final, que aí você conhece de verdade a verdadeira face deles e delas. A verdadeira, eu digo, a pior, né? Porque eles tornam um inferno a vida da pessoa. Porque imagina, agora ela não tá conseguindo mais estar no controle. Perdeu o controle para eles, eles ficam totalmente desesperados. E aí vão o quê? Atacar. Olha só o que ela fez, gente. Aquela mente perversa e demoníaca começou a espalhar a notícia a seus pais, irmão e amigos que eu estava abusando sexualmente dos meus filhos. Uau! Mandou instalar microcâmera de filmagem no banheiro para que filmasse eu dando banho nas crianças e colocou um gravador de voz atrás das almofadas da cama da minha filha para gravar as conversas que tinha com ela, às vezes que eu a colocava para dormir. Nunca esqueço de uma cena, ela parada no corredor e encostada na parede disse:
Você não está entendendo o que eu vou fazer com você. Vou destruir sua reputação no seu trabalho, na sua família, na igreja e com seus amigos. Olha como eles e elas avisam ainda e mostram quem eles são o tempo inteiro pra gente. À época, não tinha a menor noção do que ela tinha preparado contra mim e não entendia o que aquela ameaça representava. Ela havia incorporado o demônio, era o próprio. Exatamente. Porque o que acontece? Nós não funcionamos como eles e elas. Nós não estamos nas trevas, estamos na luz. Nós seguimos a vontade de Deus, não a vontade de Satanás. Então, pra gente é difícil ter a malícia, porque a malícia existe neles, não em nós, mas até de ter a prudência, no sentido de saber com quem a gente está lidando, antes de ter a revelação de Deus, principalmente na parte espiritual. Então a gente escuta, vê que tem algo estranho, a nossa intuição não falha, tá ali nos avisando, mas a gente não consegue ver total sem ter a revelação. Tudo na hora perfeita de Deus, né? Alguns dias depois tomei conhecimento de uma fita de vídeo e outra de áudio que foram encaminhadas à perícia. Respondi a 3 processos. O primeiro foi na esfera criminal por abuso sexual, o segundo na vara da família de destituição do poder familiar, que me impediria de visitas às crianças, e o terceiro na esfera administrativa, que seria convertida em multa. Quando as transcrições foram feitas, as conversas não revelaram nada que fosse incriminador. Apenas um pai dando banho em seus filhos e tentando fazer com que minha filha adormecesse em meu ombro. Mas ela era manipuladora e formadora de opinião. Tentava mostrar às pessoas que havia chifre em cabeça de cavalo. O pior é que sempre há alguém que é manipulado e acredita. Sim, gente, isso é real. Mas Deus é mais. O Ministério Público, que deveria me acusar, pediu que eu fosse absolvido por ausência de provas. Quando viu que as tentativas para me destruir estavam ruindo, se desesperou. A notícia não abalou nem um pouco a reputação que eu tinha perante meus amigos, familiares, meu chefe e amigos paroquianos, porque construí amizades sólidas e verdadeiras por onde passei e com quem importava para mim. Misteriosamente, em 2006, em uma suposta tentativa de assalto, o ladrão fez 2 disparos em direção ao meu rosto. O primeiro acertou meu pescoço, destruindo as vértebras C4, C5, C6, que me levou a uma lesão raquimedular espástica irreversível, ou tetraplegia. O segundo disparo, felizmente, errou. Acertou o portão da casa. Caso contrário, não estaria escrevendo esse relato. Contrariei as expectativas médicas e sobrevivi após 4 dias em coma induzido. Depois de 2 cirurgias na coluna cervical em 10 meses e superar uma profunda depressão, iniciei a reabilitação física. Em 2013, cursei mestrado em saúde coletiva, em seguida iniciei o doutorado na mesma área e atualmente moro sozinho e tenho 3 cuidadores que se revezam em escala de 24 por 48 horas de descanso. Estou tentando refazer minha vida afetiva, mas ainda não consegui. Algumas tentativas foram frustradas, mas hei de conseguir, porque acredito em um Deus que pode fazer o impossível aos olhos humanos. Sem mais, obrigado pela paciência de ler até o final. Gente, como assim? Ler até o final? Foi um relato que você fez com como eu posso dizer, com excelência, né? Dando informações fundamentais aqui para ajudar outras pessoas, outros homens inclusive, que podem estar passando por algo bem parecido, já alertando, porque, gente, isso não é brincadeira não, tá? Essas pessoas são perversas. Lógico que existem os graus, e com certeza nesse grau aqui você já pode ver que já tem uma sociopatia para uma psicopatia envolvida por conta dessa perversidade, tá? Toda dissimulação, dá para entender que ela é toda dissimulação, dá para ver que ela é bem calculista, que ela planeja tudo nos mínimos detalhes, ela sabe muito bem quem ela é, né? O que ela está fazendo, e para honra e glória de Deus, não prosperou os planos dela. Deus é mais. Passamos por aflições, sim, eles conseguem fazer coisas que nos prejudicam, mas não tem o poder de nos destruir, porque Deus é mais. E olha, em relação ao que você falou aqui no final, você, né, que seja feita a vontade de Deus e que venha essa mulher
escolhida por Deus para abençoar ainda mais a sua vida, para que você possa desfrutar, se essa é a sua vontade, né, a vontade do seu coração, se é de acordo com a vontade de Deus, que eu creio que sim, Ele irá trazer essa pessoa para você no momento perfeito. Você merece. E olha que lindo o agir de Deus, onde ela tentou te destruir em todos os sentidos. E quando ela tentou te difamar, né, e fazer algo para destruir sua reputação, nada disso prosperou. Caiu por terra, para a honra e glória de Deus. Então é isso, gente. Eu deixo aqui esse relato. Por favor, se vocês puderem, deixe uma palavra, né, para o José. A gente sempre altera aqui os nomes, tá? Mas a mensagem é referente ao relato que ele deixou aqui, que essa sim é a história de vida dele. E é isso, gente. Se você tem um relato para mandar aqui também pro canal, mande. Porque olha, do que essas pessoas são capazes, e muitas vezes a gente não quer acreditar. Muitas vezes a gente acha que não é isso, não é possível. Olha aqui, mais uma evidência disso. Uma não, várias evidências, né? Então é olhar para essas pessoas sabendo com quem você está realmente lidando, tá? Que não é com essa pessoa que está parecendo ser o que é ali na sua frente, e sim o que realmente existe dentro deles e delas. É quem age através da vida deles e delas com a permissão deles e delas, tá? Porque no mundo espiritual a gente sabe muito bem de onde vem e quem são. Então, Deus nos deu o poder para pisar em cobras e escorpiões, é ficar firme na armadura de Deus, seguir nossa vida vivendo o propósito de Deus, porque eles e elas vêm para exatamente tentar destruir isso, porque eles já não têm futuro, mas nós sim temos. Deus tem um futuro lindo, maravilhoso para nós e uma vida abundante para a gente viver aqui na Terra e depois ainda mais maravilhoso que é na eternidade, por toda a eternidade. E isso é algo que eles não terão se não se arrependerem e não buscarem os caminhos do Senhor. E olha, no final ele cursou mestrado em saúde coletiva, já fez doutorado e atualmente só está faltando mesmo aí essa parte, né, do relacionamento, que na hora perfeita de Deus ele irá te abençoar com isso também. E aí você vem e deixa mais um relato aqui para nós, continuando aí a falar, dar testemunho do que Deus tem feito em sua vida. Fique com Deus. Beijos no coração de todos e vamos que vamos, gente, firmes e fortes, vivendo aí o que Deus tem para nós vivermos, porque a honra e a glória é dele, porque é ele que cuida de nós. Colocar Deus acima de tudo em nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nos blinda, e essas pessoas não terão brecha para entrar em nenhum cantinho de nossas vidas. A gente faz a nossa parte. Deus faz o que a gente não pode fazer, mas o que a gente pode, a gente vai atrás. Ele nos deu esse poder, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!